Boa noite, meus amados. Expressar minha alegria em ter essa família aqui com a gente essa noite. Deus abençoe vocês grandemente. Estamos em pouco número, porque a maioria de nossos irmãos estão realizando uma viagem, né? Mas estamos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus. E é isso que importa, no fim, afinal de contas, né? Acredito que todos aqui nessa noite gostariam de entrar nesse lar juntamente com seus amados, com sua família, com aqueles que vocês mais amam. E esse é o meu desejo também. Esse é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre a verdade sobre os mortos. E hoje vou fazer uma abordagem um pouco diferente, mas é o mesmo assunto. E trouxe aqui para falar essa noite a mensagem, o título da mensagem é A Árvore da Vida. Queridos, a Árvore da Vida não é um símbolo, é uma criação de Deus que é algo literal, né? Muitos, ao lerem a respeito da Árvore da Vida, acabam alegorizando algo que Deus criou que é real. E eu trouxe para vocês aqui, então, esse assunto nessa noite. Nós vamos falar um pouco sobre essa bendita árvore. Começando pelo o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, verso 9, que diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele colocou as duas ali no meio do jardim, uma próxima à outra. Então nós vimos aqui que Deus criou várias árvores, e entre elas a árvore da vida. Meus irmãos, são várias, então a Bíblia disse que são várias espécies de árvores que Deus criou. Eu trouxe aqui pelo menos 10 frutas, né? Deus fez várias árvores frutíferas, e eu trouxe aqui pelo menos 10 frutas para a gente falar a respeito dos benefícios que elas proporcionam para o nosso corpo. E Deus criou as frutas com esse propósito, de beneficiar o corpo do ser humano. E todas elas têm uma função na preservação da saúde do ser humano. A manga oferece benefícios como reforço imunológico devido às vitaminas A e C, melhora a saúde da pele e dos olhos e auxilia na digestão com suas fibras. Também pode ajudar na saúde do coração, na sensibilidade à insulina e na prevenção de doenças crônicas. Olha aí, quanta coisa boa, um remédio natural, né? A graviola. A graviola oferece diversos benefícios para a saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico e ação anti-inflamatória. É rica em fibras que auxiliam no controle da glicemia e na digestão, além de contribuir para a hidratação e saciedade. A fruta também é uma fonte de antioxidantes e minerais, podendo ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, controle da pressão arterial e redução de radicais livres. A próxima fruta é a jaca. Eu gosto dessa fruta, hein? Quem é nordestino aqui gosta. E diz assim, que a jaca oferece diversos benefícios à saúde devido ao seu alto teor de nutrientes, como vitaminas A e C, potássio, magnésio, cálcio e fibras. Entre os principais benefícios estão melhora da saúde intestinal, auxílio no controle da pressão arterial, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção do envelhecimento celular devido às propriedades antioxidantes. A maçã
A maçã oferece diversos benefícios para a saúde, como melhora na digestão e controle de peso devido às fibras, proteção contra doenças cardíacas e certos tipos de câncer por causa dos antioxidantes, e fortalecimento do sistema imunológico com a vitamina C. Ela também pode ajudar na função cerebral, controle da pressão arterial e na redução do colesterol ruim. A tâmara não é muito comum, né? De vez em quando eu trago lá de Goiânia, às vezes a gente ainda acaba encontrando ela baratinha lá. Mas veja, eu fiquei muito impressionado com os benefícios da tâmara. A tâmara oferece diversos benefícios para a saúde, como auxiliar na saúde intestinal devido ao alto teor de fibras, fortalecer os ossos por ser rica em cálcio e fornecer energia. Além disso, contém antioxidantes que combatem inflamações e podem ajudar a prevenir doenças crônicas. A fruta também contribui para a saúde cardiovascular. Pode ajudar no controle da pressão arterial e para gestantes pode facilitar o trabalho de parto. Uau! Caju. O meu suco preferido é suco de caju. Quem quiser me agradar é só fazer um suco de caju e chamar, que a gente vai. Auxilia na digestão, fonte de fibras que promovem a saciedade e auxiliam no funcionamento do intestino. Ajuda a controlar a diabetes, contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue, ajuda a reduzir o colesterol alto, o LDL, e melhora a saúde cardiovascular, né? Ela também é cicatrizante. O suco de caju, especialmente o verde, tem propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias. Contribui para o tratamento também da anemia. Ele pode auxiliar no tratamento da anemia. E a fruta também ajuda na hidratação do corpo. Abacate. O abacate oferece diversos benefícios, incluindo a melhora da saúde cardiovascular por suas gorduras saudáveis, que ajudam a regular o colesterol, e suas fibras, que também promovem a saúde intestinal. Além disso, é rico em vitaminas e antioxidantes que contribuem para a saúde da pele, cabelos e olhos, além de ter propriedades anti-inflamatórias. E a laranja? A laranja oferece benefícios como fortalecimento do sistema imunológico devido à vitamina C, a melhora da saúde digestiva graças às fibras e a proteção da pele contra o envelhecimento precoce por meio de antioxidantes. Além disso, contribui para a saúde do coração por conter potássio e antioxidantes, além de ajudar na prevenção de cálculos renais e no controle do colesterol. Quanta coisa boa Deus fez, né? A banana oferece múltiplos benefícios como energia instantânea, melhora na saúde intestinal e cardiovascular e auxílio na função muscular e cerebral. Ela é rica em potássio, fibras, vitaminas B6 e C e antioxidantes que ajudam a regular o humor, melhorar o sono, combater o estresse oxidativo e aumentar a sensação de saciedade. E a goiaba? A goiaba oferece diversos benefícios para a saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico pela alta concentração de vitamina C, a melhora da digestão graças às fibras e auxílio no controle da pressão arterial e colesterol por ser rica em potássio. Além disso, melhora a saúde ocular da pele e do cérebro e possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Esse aqui é o Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, né? Oi? Hã? E da nutrição também, né? O Hipócrates, ele disse essa frase célebre aqui que entrou para a história. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, o que ele diz aqui é a mais pura verdade.
E Deus criou os alimentos justamente com essa função de servir como remédio para o nosso corpo, né? Para manter o bom funcionamento do nosso corpo, e nós vimos isso lendo essas informações sobre essas frutas que foram citadas aqui. Enfim, são milhares de frutas, uma infinidade de frutas, que eu, pesquisando na internet, vi algumas assim que eu nem sei o nome. Mas todas elas eu sei que Deus fez para o nosso benefício. Ellen G. White diz o seguinte sobre a árvore da vida. Na meditação, refletindo a Cristo, ela diz: nesse jardim havia árvores de toda variedade, muitas das quais carregadas de deliciosos frutos. No meio do jardim estava a árvore da vida, sobrepujando em glória a todas as outras árvores. Seu fruto assemelhava-se a maçãs de ouro e prata, e tinha a propriedade de perpetuar a vida. A função dessa fruta é dar ao ser humano a possibilidade de viver mais tempo. E quanto mais ele participava, o ser humano pudesse comer desse fruto, ele viveria mais tempo ainda. Por isso que quando eles saem do Éden, né, eles ainda viviam quase 1000 anos, e os seus descendentes ali, com o passar do tempo, como não tinham mais acesso a essa árvore, acabaram vivendo menos tempo. Eu coloquei essa descrição de Ellen White na inteligência artificial e ela fez essa imagem aqui, olha só. As outras árvores frutíferas e a árvore da vida aqui no meio. É linda, né? É só uma possibilidade de ser assim. Frutas parecendo ouro e prata. Deve ser muito delicioso esse fruto. E ela diz mais: a fim de possuir uma existência eterna, o homem devia continuar a participar da árvore da vida. Privado disso, sua vitalidade diminuiria gradualmente até que a vida se extinguisse. Satanás esperava que comessem da árvore da vida depois da queda do homem. Porém, santos anjos foram imediatamente comissionados para guardarem a árvore da vida. A nenhum da família de Adão foi permitido passar aquela barreira para participar do fruto doador de vida. Logo, não há nenhum pecador imortal. O texto bíblico de Gênesis capítulo 3, versos 22 a 24 diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, então eles foram proibidos, depois do pecado, de comerem desse fruto. E Deus tomou atitudes ali, decisões, para impedir que eles alcançassem novamente essa árvore. E sofressem por muito tempo, né, os resultados do pecado. Adão, então, foi lançado fora, né, disse o texto bíblico aí, que ele foi lançado fora para arar, lavrar a terra da qual ele tinha sido tomado. Ele foi feito do pó, e Deus disse que ao pó tornaria, né, depois do pecado. Queridos, aqui em Gênesis 2:17, nós temos o texto que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O texto original, no hebraico, está escrito assim, ó: morrendo morrerás. Esse certamente aqui é porque o tradutor, ele pensou que não era redundante colocar morrendo morrerás. Para ele não fazia sentido. Mas o texto original, ele diz que no dia em que dela comeres, morrendo morrerás. Morrendo morrerás.
Por quê? É uma ênfase na sentença de morte. Vocês vão morrer. Vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. E aqui ele diz assim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí começa uma polêmica, porque alguns falam assim, tá vendo? Mas eles não morreram no mesmo dia. Mas nós vamos compreender por que eles não morreram no mesmo dia. Veja, nós encontramos essa expressão em outros textos bíblicos. Pelo menos 40 textos bíblicos ou mais, essa mesma expressão. Mas o que mais se harmoniza com aquele texto de Gênesis está em 1 Reis, capítulo 2, verso 37. Quando Salomão, havia um homem que tinha na juventude de Davi, ele havia insultado Davi, tinha cuspido em Davi, e agora na velhice, antes de morrer, Davi falou para Salomão, ó, Simei fez essas coisas comigo, te vinga dele. E aí Salomão foi lá e fez uma ameaça para ele. Salomão disse assim, olha, para o Simei, fique sabendo que no dia, lembra? Encontrou aí? Gênesis, 1 Reis 2, 37. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. E aconteceu que Simei acabou desobedecendo a ordem de Salomão. Os escravos dele saiu de Jerusalém e foi para Gat, que era a terra dos filisteus. Salomão disse para ele assim, ó, não é para você sair de Jerusalém. E ele saiu de Jerusalém para ir atrás desses escravos. Daí ele voltou, e Salomão ficou sabendo, né? No próximo versículo, no verso 42, Salomão vai conversar com ele. E ele diz assim, então o rei mandou chamar Simei e disse, eu não fiz você jurar pelo Senhor, e não o avisei dizendo, no dia em que você sair para um lado ou para outro, saiba que você certamente será morto. E você me disse, está bem, concordo? E então nós vemos a sentença sendo cumprida no verso 46, que diz assim, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Verso 46. Então nós vemos que não é uma frase figurada. Certamente eles deveriam morrer. Adão e Eva deveriam morrer naquele mesmo dia. Mas só que eles não estavam... A preocupação não é se ele iria morrer no mesmo dia. Porque ele pode falar assim, ó, o dia que você fizer tal coisa, você vai, vamos supor, você vai ser preso. Mas vamos supor que naquele mesmo dia ele não encontra, mas naquele mesmo dia a sentença foi dada. E a preocupação de Eva, por exemplo, na conversa com a serpente, não era a data que ela seria morta, não era se ela iria morrer no mesmo dia, era se ela iria morrer. Em Gênesis 3, versos 2 e 3, a serpente, conversando com Eva, diz, né, é certo que você não morrerá. Né? A serpente pergunta, é assim que Deus disse que nenhuma das árvores pode comer? E a Eva dá essa resposta aqui para ela. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A preocupação dela era com a morte, com a sentença de morte. Não era se ia morrer no mesmo dia. Entendeu? Aí, mas eles não foram mortos. Deus não matou eles. Deus deu algumas sentenças para eles, dizendo as coisas negativas que iriam suceder a partir dali, mas não matou eles. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho
da árvore da vida. Então, o fato é que eles não morreram naquele dia. E por que eles não morreram? Veja, queridos, eles pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque o sacrifício de Jesus Cristo já era válido, porque foi um plano que Deus elaborou antes da fundação do mundo. Em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então veja, queridos, o que está vendo? Vemos que, deixa eu passar aqui, na lâmpada? Não mexe aí não, meu irmão. Não, é lá no banheiro masculino. Tem que ir lá ligar. Então nós vimos aqui que eles, de acordo com a Bíblia, eles deveriam morrer, o sangue deles deveria ser derramado, porque, na verdade, eles deveriam morrer. Mas por que eles não morreram? Porque o sangue de alguém foi derramado por eles ali. Naquele mesmo dia, alguém teve que morrer por eles. Em substituição aos trapos mal feitos de folha de figueira, o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Gênesis 3, 21. Esse texto revela o fato de que um animal teve que morrer para que roupas apropriadas fossem feitas para o primeiro casal. A morte do animal inocente proveu as vestes que restituíram a dignidade de Adão e Eva. Então vimos que um animal teve que morrer no lugar deles ali. E aproveitando a pele desse animal, Deus fez roupas de pele para ele, né? Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Sabe, irmãos, olhando para essa história, eu consigo agora compreender melhor Apocalipse 13, 8, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, agora esse texto faz sentido, porque na fundação do mundo, ali naquele período da criação, um cordeiro foi morto. Mas acontece que esse cordeiro que serviu, a pele dele serviu, né, para fazer roupas para Adão e Eva, esse animal, o sangue dele não tinha como pagar o preço do pecado de Adão e Eva. E por que então? A Bíblia diz assim, em Hebreus 10, 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então não era o sangue do animal que, na verdade, o animal teve que morrer. Mas não era o sangue dele que tirou o pecado de Adão e Eva. Era o sangue que ele estava representando. O sangue daquele animal representava o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus. E João escreve em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê Jesus, ele diz: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João 1,36. Esse é o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo, que tira os pecados de Adão e Eva e os nossos também. Glória a Deus. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18
e 19. Jesus pagou o preço. Foi Jesus quem pagou o preço por nós. 1 Pedro 1, 18 e 19. O seu sangue serviu como pagamento pela transgressão. Irmãos, a lei de trânsito brasileira diz assim, que forçar a passagem entre veículos é uma infração gravíssima prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com multa de 2.934,70, ou seja, 10 vezes o valor da infração gravíssima, e suspensão do direito de dirigir. Essa é a lei de trânsito dos homens, essa é a lei dos homens. Então, você vê aqui a cena, é isso aqui, é quando o camarada, em local proibido, ele força a ultrapassagem, forçando o veículo que vem de lá a sair da pista. Se ele for pego fazendo isso, o resultado é esse aqui, Ele tem que pagar o preço e tem a suspensão do direito de dirigir. Suspende o direito dele de dirigir. Sabe, amados? Deus suspendeu do ser humano o direito de comer da árvore da vida. Porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu o direito de comer, o direito dele de comer da árvore da vida foi suspenso. Porém, Jesus, em Colossenses 2,14, diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Glória a Deus. Ele pagou, ele cancelou. Alguns usam esse texto aqui para dizer que Jesus cancelou a lei, né? Mas aqui ele não cancelou a lei. Ele cancelou o escrito de dívida para com a lei de Deus. A árvore da vida, ela é citada no Gênesis, depois a Bíblia silencia sobre ela. Ela silencia. E ela só vai falar agora no Apocalipse, quando novamente a revelação está levando a nossa mente para o paraíso de Deus. Em Apocalipse 2,7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Outro texto, ainda em Apocalipse, capítulo 22, verso 2, diz, no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22, verso 14, agora, diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. E o último texto declara, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Irmãos, tem um texto bíblico que as pessoas acabam fazendo uma confusão com ele. Que diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. E aí as pessoas falam, tá vendo? Ninguém nunca viu o que tem lá na cidade santa. Mas aí seria uma contradição, porque João viu. Paulo, ele não foi arrebatado até o terceiro céu? Como ele diz, foi arrebatado até o terceiro céu. Acontece que esse versículo aqui separado, ele cria uma confusão, mas quando você lê o versículo seguinte, ele nos mostra o que realmente o apóstolo diz.
Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que está em mim, está em você, testifica que essas coisas que eu mostrei aqui é verdade. Que a árvore da vida na Cidade Santa é uma realidade. E é uma realidade bíblica. E o Espírito Santo confirma isso a mim e a você. Somente a mente carnal, eu acredito que o Paulo, quando ele fala aqui no coração humano, ele está se referindo ao coração não santificado, o coração não regenerado, o coração que não tem o Espírito Santo, que não aceita as coisas de Deus, não tem fé suficiente para crer nessas coisas. Agora eu faço uma pergunta. Abraão já está desfrutando da árvore da vida? Tu acha que ele já está lá desfrutando da árvore da vida? Hã? Ele morreu salvo, não foi? Mas o que será? Será que ele está lá, já desfrutando? A Bíblia vai responder. Em Hebreus 11, verso 10, fala que porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele estava sonhando, ele estava almejando a promessa da cidade santa, que ele iria habitar lá. Oi? Abraão? Vamos saber agora. Olha o que o verso 13 diz. Hebreus 11. Depois lê esse capítulo inteiro em casa. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, o Hebreus capítulo 11, além de Abraão ali, ele vai citar Sara, e ele vai dizer assim, que eles almejavam aquela cidade, porém eles não alcançaram. Isso significa que eles estão na sepultura, esperando, dormindo, o sono da morte. Em Hebreus capítulo 11, verso 40 diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, o que isso significa? A morte é uma coisa individual. Você pode morrer individualmente. Mas a ressurreição dos mortos, a glória eterna, é um evento coletivo. Porque Jesus virá para ressuscitar aqueles que creram nele, e ele vai ressuscitar todos eles de uma vez. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Amém? Essa é a esperança que nós tanto aguardamos. Abraão esperava isso e nós esperamos isso hoje. Esperamos Jesus voltar para realizar isso. E está próximo esse dia. Que Deus abençoe a todos vocês. O N vai cantar uma música agora e nós possamos continuar meditando nesses assuntos celestiais.